Boa noite, pessoal. Hoje iremos dar sequência ao estudo dos nervos cranianos. Na aula anterior, a gente falou até o sétimo nervo craniano, o exame do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, quinto, sexto e sétimo. A gente ficou de fazer a prática no laboratório assim que voltar a retornar às atividades. Hoje a gente vai dar sequência, tá, nessa parte de nervo craniano. Iremos falar de uma forma bem simples, bem básica por clínico, como examinar o oitavo, o nono, o décimo, décimo primeiro e décimo segundo pares de nervo cranianos. Tá, na outra semana a gente vai dar sequência ao exame neurológico, mas vamos por partes para ficar um pouco mais fácil para vocês. Começando pelo oitavo nervo craniano, gente, é o nervo vestíbulo coclear. Esse nervo ele tem dois componentes, como o próprio nome já diz, tanto a parte vestibular como a parte coclear. É um nervo exclusivamente sensorial, ele não tem nenhuma função motora, tá? A parte vestibular é uma parte responsável pelo equilíbrio, tá? Que é uma das funções principais desse ramo. Tá? E a parte coclear é responsável pela audição. A gente testa separadamente tanto a parte coclear quanto a parte vestibular do nervo vestíbulo coclear. Tá? Ele tem uma origem aparente no encéfalo, lá no sucubulbo pontino. Lembra da origem aparente que a gente comentou na aula anterior, a origem aparente é onde ele aparentemente nasce no tecido cerebral. E a origem aparente no crânio é onde ele sai pela calota craniana. Uma origem aparente no crânio lá no meato acústico interno, tá, no osso temporal. Tá? Como que a gente vai examinar, gente? Vamos começar pela parte coclear, que é a parte auditiva. Tá? O exame neurológico que a gente faz é um exame bem básico, tá? Para a gente testar essa parte, se o paciente apresenta ou não déficit auditivo, que a gente chama de hipoacusia, tá certo? O primeiro passo do nosso exame é uma anamnese bem feita. Tá? Na anamnese, o paciente ou o acompanhante já traz relatos que o paciente está com algum déficit auditivo, bilateral ou unilateral. A gente deve questionar isso. Como que foi essa perda auditiva, se isso foi súbito, se isso foi gradual, se isso foi progressivo, como que foi essa perda, como que observou, tá? Aumentando o tom de voz, dificuldade para falar no telefone. Tá? Então, são dados que a gente consegue obter durante a nossa anamnese já para suspeitar que o paciente tem um déficit auditivo. A partir de então, a gente vai fazer, se for a queixa do paciente, né, a gente vai fazer o exame da parte auditiva. Tá? O primeiro passo desse exame, gente, é a gente confirmar se o paciente tem ou não um déficit auditivo. Existem várias técnicas para a gente fazer isso, a gente faz de uma forma meio grosseira. Tá? A gente pode utilizar, uma das técnicas, a gente pode esfregar, tá, o polegar com o dedo indicador em conjunto, cerca de mais ou menos 2 polegadas de distância de um lado e do outro. Tá? E testar, ver se o paciente está escutando o barulho do esfregar entre um dedo e outro. A gente testa um lado, testa outro, observa se o paciente tem a queixa olha, esse lado eu não estou escutando, então ele tem uma hipoacusia à esquerda. Outra forma bem grosseira que a gente pode testar, que serve na beira do leito, tá? É o teste da voz sussurrada. A gente chega, fala a uma certa distância do paciente, um tom de voz bem baixo, faz uma pergunta, e observa se o paciente responde o que você perguntou, se ele escutou, se ele responde o que você perguntou. Faz de um lado, faz do outro, tá? E comparo, tá? Algumas vezes também a gente pode testar, comparar a audição do paciente com a nossa audição. Então, essa é a primeira parte para a gente observar se o paciente tem um déficit auditivo. A partir do momento que eu constato que o paciente tem esse déficit auditivo, a gente vai ter que diferenciar dois grandes grupos, tá? As causas que a gente chama de condutivas, as hipoacusias de condução, tá? E as hipoacusias de neurosensorial. Tá? A hipoacusia de condução, o que seria isso, gente? São problemas relacionados com conduto auditivo, tá? Até o ouvido médio. Então, algumas doenças que afetam essas estruturas podem dar um déficit, uma hipoacusia de causa condutiva. Quando o problema está lá na cóclea ou no nervo, tá? No oitavo nervo craniano, na porção coclear, a gente tem uma causa neurosensorial. E o exame vai ajudar a gente a diferenciar essas duas causas. O exame em si, os testes que a gente utiliza, ele tem uma baixa sensibilidade, uma baixa especificidade, mas é o que a gente utiliza na beira do leito, tá certo? No consultório médico. Então a gente fez o teste da voz sussurrada, o teste passando o dedo, o indicador com o polegar, constatou que o paciente tem uma hipoacusia. Agora eu quero saber, isso é condução ou isso é o problema neurosensorial? Por quê? Porque são causas diferentes. Normalmente as causas condutivas estão mais relacionadas com problemas
do otorrino, as causas neurosensoriais, algumas vezes com causas neurológicas, tá? Então, constatando, fiz o primeiro passo, constatei que o paciente tem hipoacusia, a gente vai fazer 2 testes agora para a gente avaliar se é uma perda sensorial, neurosensorial ou uma perda condutiva. O primeiro teste, gente, é o teste de diapasão. Para esse teste, a gente vai ter que utilizar um instrumento neurológico que a gente tem na faculdade, a gente vai utilizar no laboratório, quando a gente for fazer a prática, a gente vai treinar, que é o diapasão, tá? Tem diversas frequências, a gente pode utilizar o 512, aqui a gente tem um diapasão de 128, que também pode ser utilizado, tá? Para testar, fazer o Rinner e Weber. Tá? Como que é o Rinner, gente? O Rinner, primeira coisa, como que a gente utiliza o diapasão? O diapasão, ele tem uma base e tem 2 hastes, tá? Quando a gente for fazer a percussão para estimular o diapasão, tá? A gente vai fazer com movimentos na palma da nossa mão. Isso causa uma vibração das hastes do diapasão. Então, esse movimento eu já estimulei o diapasão. Tá? Eu nunca devo segurar na haste, tá? Porque se eu segurar na haste do diapasão, eu vou parar, tá? Eu vou fazer ele parar de vibrar, então não vai ter um bom resultado. Então, minha posição de segurar é na base do diapasão. Quando a gente for fazer o teste, a gente tem que ter o cuidado também de posicionar isso, que é a base do diapasão, em contato, ele todo em contato com o osso. A gente vai ver que a gente tem que posicionar na calota craniana, tá certo? Então eu seguro o diapasão na base, tá? Faço movimentos na minha mão, ok? Na região, na base da mão, faço esse movimento para estimular. Como que é o Rinner, gente? O Rinner a gente vai testar 2 condições, a condição aérea, tá? E a condição óssea, desculpe. A condução óssea, gente, a gente vai estimular o diapasão e vou posicionar nessa região posterior, tá? No mastoide. Eu vou posicionar a base no mastoide e vou perguntar ao paciente se ele está sentindo, tá? Se ele está sentindo tremer. Assim, quando parar, tá? Ele falou, parou, tá? A gente vai posicionar as hastes nessa posição próximo ao conduto auditivo, tá? Evite colocar assim, evite ficar muito distante, então a gente posiciona, tá? No nosso conduto auditivo. Então, como que eu faço? Percutir, posicionei no mastoide. Tá sentindo? Tô. Quando parar, você me avisa. Parou. Assim que ele parou, imediatamente eu posiciono no orifício, tá? Próximo ao conduto auditivo. Se ele estiver ainda escutando, então a condução aérea é maior do que a condução óssea, tá certo? Então, quando eu tenho uma condução aérea maior que a condução óssea, eu tenho um Rinner positivo. Esse é o Rinner positivo. Rinner positivo, condução aérea é maior que a condução óssea. Ou, algumas vezes, pode ser uma perda de origem neurosensorial, tá certo? Quando eu tenho a condução óssea maior do que uma condução aérea, tá? Isso é uma perda, é um Rinner negativo que traduz uma perda neurosensorial, uma hipoacusia de condução, ok? Então, Rinner testando condução óssea, posicionando no mastoide. Assim que quando terminar de vibrar, quando parar de vibrar, eu posiciono, tá, próximo ao conduto auditivo. Tá? Ter o cuidado de saber manusear o equipamento para vocês clínicos, ok? A gente vai testar, eu dei algumas dicas. Só uma observação, gente. Antes de a gente começar essa parte do exame, é importante, tá, a gente fazer a otoscopia do paciente, tá certo? Isso é fundamental. Antes de fazer o Rinner e fazer o Weber. Então fiz o Rinner, tá? Como aqui na imagem, posicionei a base, segue aqui a seta, posicionei a base do meu diapasão no mastóide, nessa região posterior à orelha, e fiz a vibração. Olha, observa que está segurando na base, tá? Nunca segure na haste. Posicionei, pergunto ao paciente se ele está sentindo, está escutando. Tá? Assim, quando parar, tá? Imediatamente eu posiciono as hastes, tá? Próximo ao orifício do conduto auditivo, tá certo? E se ele ainda continuar sentindo, condição aérea maior do que condição óssea, Rinner positivo, ok? Assim, outro teste que a gente faz é o Weber. Assim que eu terminar de fazer o Rinner, a gente vai partir para fazer o teste de Weber. Como que eu faço? Eu vou posicionar o meu diapasão, tá? Ou em 2 regiões, ou no vértice da cabeça, ou tá próximo na região frontal, na glabela, ok? Então são as 2 regiões que eu posso posicionar a minha base do diapasão. Então eu vou fazer a percussão, tá? E vou posicionar no vértice, ok?
E vou perguntar ao paciente se ele está sentindo igualmente, ou escutando igualmente, dos dois lados ou se lateraliza. Tá? Se por acaso eu posiciono aqui o diapasão vibrando no vértice da cabeça e lateraliza para o lado bom, para aquele ouvido que ele está escutando bem, que a gente fez o teste da voz sussurrada, tá? Ou seja, ele tem uma perda de provável etiologia neurosensorial. Se por acaso ele lateraliza para aquele lado que ele tem a perda auditiva por ouvido ruim, isso é uma perda de condução, tá? Se ele não lateraliza, a resposta pode ser a resposta normal ou ele pode ter uma hipoacusia bilateral, ok? Então, as possibilidades do Weber. Então, no Riner, só relembrando, no Riner a gente testa a condução óssea, compara a condução óssea com a condução aérea. No Weber a gente compara lateralização do som. Condições normais não lateraliza, eu sinto igualmente dos dois lados, tá? Mas eu posso ter uma lateralização. Se lateraliza para o lado bom, tá? Isso é uma perda neurosensorial. Se lateraliza para o lado ruim, isso é uma perda de condução. A gente pode até fazer um teste aí, você obstrui seu ouvido, seu conduto auditivo, que isso vamos simular um caso como se fosse uma perda de condução, se lateraliza e coloca. Vocês vão observar, tá, que quando eu obstruo um dos ouvidos e posiciono o meu diapasão no vértex, tende a lateralizar, tá, para o lado ruim, o lado que eu não estou escutando, que está obstruído. Tá? Então, se lateraliza para o lado que eu não estou escutando, tá? Provavelmente é uma causa de condução. Tá? A interpretação do Riner e do Weber, gente, deve ser feita, o ideal é que seja feita, tá, de maneira conjunta. Tá? Lembrando que eles têm uma baixa sensibilidade, tá certo? Mas é utilizado na prática clínica. Ok? Então, essa é a avaliação coclear. É a avaliação coclear, a avaliação da parte auditiva, do oitavo nervo craniano. Ok? A outra parte, gente, é a avaliação do sistema vestibular, a parte vestibular do nervo craniano. A gente já viu que a parte vestibular, uma função principal é o equilíbrio. Existem diversas técnicas de avaliar a parte vestibular, tá? Um exame otoneurológico completo. Mas para vocês clínicos eu separei algumas partes que é interessante vocês terem esse conhecimento, tá certo? Como a gente viu que é uma das funções principais do sistema vestibular é controlar o equilíbrio, então uma das técnicas de avaliar o sistema vestibular é testando o equilíbrio. Tá? Vai ter uma aula específica, tá, na próxima semana, falando do avaliação do equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático a gente avalia por um teste que a gente chama de teste de Romberg, a gente vai trabalhar isso depois, eu não vou entrar em detalhe do Romberg agora, mas o Romberg, teoricamente, tá, foi feito para avaliar a propriocepção, tá, mas eu posso obter algumas informações sobre o sistema vestibular, tá, através do teste. A gente vai aprender a fazer o teste de Romberg na próxima semana. E também eu posso avaliar o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico a gente avalia através da marcha. Tá? Aqui, o paciente que tem um comprometimento no sistema vestibular, a gente pode ter uma marcha típica, tá? Que é uma marcha que a gente chama de atáxica vestibular. Tá? Uma marcha, ataxia significa desequilíbrio, tá? Essa desordem. Então eu posso ter essa marcha atáxica vestibular, tá? Como que eu observo? Como que eu faço esse teste específico da marcha, gente? Aqui eu posso, uma das maneiras de examinar, eu peço o paciente para andar uma certa distância, tá? Aqui isso muda literatura para literatura, mas é uma das literaturas que eu utilizo muito. A gente pede para o paciente andar 10 passos para frente, 10 passos para trás, 5 vezes, com os olhos vendados. Quando ele tem um problema no sistema vestibular de um lado, ele começa a desviar a marcha para esse lado. Ele vai e volta com os olhos vendados, a gente posiciona próximo do paciente para não deixar o paciente cair. Tá? Ele vai e volta, 10 passos para frente, 10 passos para trás, 10 passos para frente, 10 passos para trás, 5 vezes. Tá? Quando ele tem um problema vestibular, ele vai desviando a marcha e ele vai desenhando uma estrela no chão. Tá? Isso é um dado, que é a marcha em estrela ou marcha atáxica vestibular. Tá? Que traduz um sinal, tá? Semiológico de uma disfunção do sistema vestibular. Ok? Outra coisa que é importante a gente pesquisar no sistema vestibular que pode estar presente, gente, é a presença de nistagmo. O que é nistagmo? São movimentos involuntários do globo ocular. Tá? O olho começa a bater, ele pode bater horizontalmente de um lado para o outro, ele pode bater verticalmente, tá? Ou pode ser rotatório. Tá? Algumas vezes, quando isso está disponível, para vocês que não vai ser difícil, mas a gente pode utilizar de uma ferramenta que é o óculos de Frenzel, tá? Que a gente
como se fosse uma lente de aumento que facilita você visualizar o nistagmo. Quando o nistagmo está bem óbvio, não precisa nem utilizar o óculos que já dá para você observar. Tá? Só que quando está bem discreto, o óculos de frenos facilita. Tá? Aí dá para você avaliar vários dados do nistagmo que vai te auxiliar para onde está o problema. Porque tem as fases do nistagmo, se é a fase rápida, a fase lenta, mas aqui não entra no objetivo da aula para vocês agora. Tá? Mas então a gente deve pesquisar o nistagmo. A gente também, outro reflexo que a gente vai avaliar para avaliar o sistema vestibular, gente, é o reflexo vestíbulo-ocular. Tá? O reflexo vestíbulo-ocular a gente pode utilizar pode avaliar através do teste do impulso da cabeça, através do teste do estímulo calórico. Eu coloquei esses dois testes que para vocês clínicos é interessante na beira do leito, principalmente o estímulo calórico, tá? Que a gente utiliza também para diagnóstico de morte encefálica, é um dos testes que a gente vai avaliar. Tá? A gente também utiliza, aqui só colocando para exemplificar para vocês o que é um nistagmo. Observa o olho dessa criança, esses movimentos involuntários, aqui um nistagmo rotacional, isso é involuntário bilateral. Isso, gente, normalmente a gente observa na posição neutra quando a gente está avaliando a motricidade ocular extrínseca. A gente já percebe que o paciente tem esses movimentos. Então, quando tem esses movimentos involuntários, tem uma presença de nistagmo, e isso pode significar uma vestibulopatia, um problema lá no sistema vestibular, tá? Ok? Outra parte do exame que é interessante, gente, para avaliar o sistema vestibular, é uma manobra que a gente chama de Dix-Hallpike. Tá? Essa manobra a gente utiliza para diagnóstico de um problema que a gente chama de vertigem paroxística posicional benigna, que é uma disfunção no sistema vestibular, tá? Lá no labirinto especificamente. Como que é feita essa manobra? Tá? A vertigem paroxística posicional benigna é uma das principais causas de tontura das vertigens, tá? No nosso meio. Como que eu faço? Eu vou posicionar o paciente sentado, tá? Vou deixar ele sentado com as pernas em cima da maca. Tá, vou me posicionar atrás do paciente, segurar a cabeça. O paciente, vou inclinar, tá? E vou fazer movimentos rápidos para trás. Essa cabeça, a gente vai fazer, vamos medir justamente para essa cabeça, ela tem que ficar um pouco aqui para baixo da borda da maca, ok? E a gente vai observar se a gente consegue estimular, tá? Quando a gente faz essa manobra, tá? E o paciente apresenta nistagmo, o paciente tem que ficar com o olho aberto. Se ele apresenta o nistagmo, isso é uma Dix-Hallpike positiva, isso pode significar uma vertigem paroxística posicional benigna. Aqui só um vídeo para exemplificar. Virei a cabeça para testar um lado. Esse movimento tem que ser rápido, tá, gente? Deixo a cabeça um pouco inclinada. Observo os olhos do paciente também nessa posição. Volto, deixo mais ou menos uns 30 segundos. Volto, retorno à posição da cabeça e observo se tem nistagmo. Se tiver nistagmo, que é aqueles movimentos involuntários, isso é manobra de Dix-Hallpike positiva, ok? Mais uma vez, só para fixar. Esse aqui eu estou testando um lado, eu faço isso para um lado, depois eu também faço essa rotação de um lado, testo um lado, testo, a gente tem o sistema vestibular, tá, o labirinto bilateral, então a gente vai testar do lado direito e do lado esquerdo. Então, faço a rotação, viro para um lado, testo um lado, viro para o outro, testo do outro lado, ok? Então, a resposta positiva é a presença de nistagmo, desencadear o nistagmo pela manobra. Tá? Se o paciente tem essa queixa de vertigem, de tontura, tá? Eu faço a manobra de Dix-Hallpike. Nessa manobra, eu consigo desencadear o aparecimento do nistagmo. Se é um Dix positivo, isso significa uma vertigem paroxística posicional benigna. É uma manobra diagnóstica essa, tá? Porque existem algumas outras manobras que são manobras terapêuticas. Ou seja, o paciente em crise de vertigem, a gente pode utilizar de várias outras manobras para tirar o paciente da crise. Mas não é o objetivo agora da aula falar dessas manobras. O teste do estímulo calórico, gente, é um teste importante, tá? Para avaliar se o paciente tem uma disfunção ou se tem ainda alguma função no sistema vestibular. É dos testes que a gente faz para avaliar morte cerebral, por exemplo. Antes de fazer o teste, a gente tem que fazer uma otoscopia para afastar se tem alguma obstrução, cerúmeo ou algum corpo estranho obstruindo o conduto auditivo, porque a gente vai ter que injetar soro fisiológico. Eu vou deixar o paciente em decúbito dorsal com a cabeceira elevada, mais ou menos 30 graus, tá? Vou pegar um soro fisiológico, tá? Ou água destilada fria, tá certo? Vou pegar uma seringa, tá? E vou irrigar o conduto auditivo, tá? E depois de alguns minutos, tem que esperar aí pelo menos uns 5 minutos para fazer o lado contralateral, tá? Então pego a seringa, tá?
irrigo essa região, tá certo? Tenho todos os cuidados, pego uma seringa, pego uma sondinha fina para você não correr o risco de perfurar a tímpano e ficar injetando isso lá dentro, tá? Eu faço otoscopia antes para ver se tem perfuração timpânica também, tá? Ou se tem a obstrução. Vou irrigar o conduto auditivo de um lado, tá? E nesse momento, gente, quando o paciente está na beira do leito, tá? Eu tenho que pedir ajuda de alguém ou com uma das mãos eu tenho que abrir os olhos do paciente. Por quê? Porque a resposta que eu vou ter que observar é ocular. Eu lembro que é um reflexo vestíbulo ocular, tá? Então eu estou tentando estimular o sistema vestibular e vou observar a resposta ocular, ok? Então eu tenho que abrir os olhos do paciente. Tá, então irriguei 50 ml de água fria por 60 segundos ou bem lentamente, segurando as pálpebras se o paciente estiver sedado, por exemplo, tá? E vou observar a movimentação dos olhos. Tá? Em condições normais, quando o sistema vestibular está funcionando normalmente ou está íntegro ainda, a gente tem uma resposta tônica, ou seja, um desvio do olhar para o lado que eu estou injetando, ok? Quando eu tenho uma certa assimetria de resposta, eu tenho uma certa disfunção de algum dos lados do sistema vestibular, eu posso ter uma resposta assimétrica. Só um desvio de um olho sem o outro ir. E quando eu tenho resposta negativa, ou seja, num caso de morte cerebral, por exemplo, eu não tenho resposta nenhuma. Tá? Injeto de um lado, tenho que injetar bilateral. Ok? Então, o teste do reflexo do estímulo calórico, que a gente avalia o reflexo vestíbulo ocular. Ok? Outro teste que a gente pode utilizar para testar o reflexo vestíbulo ocular, gente, é o teste do impulso da cabeça. É um teste simples que pode trazer informações importantes, tá? Para você investigar, por exemplo, aquele paciente que está com quadro de vertigem, de tontura. Será que isso está acontecendo por uma alteração no sistema vestibular ou, por exemplo, um AVC, uma causa central, tá? Alguma disfunção de tronco ou uma disfunção lá no cerebelo. Então é um dos testes que pode servir de base para você no seu exame físico para você orientar a sua propedêutica. Tá? Como que eu faço esse teste? A gente vai mostrar um vídeo mais para frente, mas de uma forma bem simples. A gente vai segurar a cabeça do paciente sentado à sua frente, tá? Eu deixo o paciente sentado na maca, eu vou posicionar minhas duas mãos na região temporal do paciente, tá? Bitemporal, e vou pedir o paciente para fixar. Peço ele para fixar, por exemplo, na ponta do meu nariz, ficar olhando, manter o olhar fixo na ponta do meu nariz. Explico para o paciente que eu vou fazer movimentos rápidos com a cabeça, que ele deve permanecer com os olhos fixos na ponta do meu nariz. Tá? Vou fazer um movimento de grande aceleração para um lado, rápido, para um lado, para o outro. Tá? De grande aceleração com inclinação pequena, mais ou menos uns 15, 30 graus. Tá? Neste momento, o que a gente vai observar? Eu viro para um lado, viro para o outro, tá? Eu vou observar se os olhos do paciente mantêm fixo no alvo que eu pedi, na ponta do meu nariz, tá? Se por acaso, quando eu virar, ele reposicionar o olho, tá? Então a gente vai ficar olhando para o olho do paciente. Eu virei, ele reposicionou, tá? Então a existência de saca para refixação significa uma diminuição do reflexo vestíbulo ocular daquele lado, tá? Isso pode traduzir uma disfunção lá do sistema vestibular, ok? Então aqui, só um esqueminha, tá? O examinador aqui, eu peço o paciente para olhar para a ponta do nariz, fixar com as duas mãos na região temporal, vou fazer movimentos rápidos de grande aceleração, em torno de 15 graus, tá? E o paciente deve permanecer com os olhos fixos no alvo, que é a ponta do nariz, ok? E quando o paciente ele vira, o olho vai junto, ele volta, tipo aqui, virou para um lado, o olho virou, a linha de visão se move com o movimento da cabeça, mas ele reposiciona, saca rápida de volta para o alvo, isso pode traduzir em uma alteração do reflexo vestíbulo ocular, ok? Aqui só um jeito de fazer, vamos... Aqui ele pede para fixar em um ponto distante, mas a gente pode utilizar a ponta do nariz, tá? Aqui ele posicionou um pouco mais abaixo, mas a gente pode segurar um pouco mais acima, na região temporal. Aqui ele posicionou na região axilar, mas eu posso utilizar também. Faço movimentos rápidos de grande aceleração, mais ou menos 15 graus. Eu observo se ela tem movimento para reposicionamento dos olhos. Então esse é o teste que a gente chama de teste de impulso rápido da cabeça, ok? Que também é um jeito para testar a parte vestibular do nervo, do oitavo nervo craniano, ok? Então é isso. Então a gente testou a parte coclear, testou a parte vestibular, lembrando sempre, é um nervo só, mas eu devo testar separadamente a parte coclear da parte vestibular.
Partindo para o exame do nono nervo craniano, que é o glossofaringe, aqui eu coloquei só por questões didáticas separadamente, gente, mas a gente vai ver que é difícil examinar o nono separado do décimo. Tá? Muitas vezes a gente faz o exame em conjunto dos dois na prática. O que é o nono? O nono é o nervo glossofaríngeo, tá? É um nervo que tem função mista, ele tem uma função sensitiva, tem função motora, tem uma função autonômica parasimpática através da inervação da glândula parótida. A parte sensitiva ele é responsável pela sensibilidade do terço posterior da língua, tá? E a parte motora pela elevação e dilatação da faringe, em conjunto com o nervo vago. Por isso que para examinar, algumas vezes é difícil você separar. Ele tem uma origem aparente no encéfalo, lá no sulco lateral posterior do bulbo, e uma origem aparente no crânio, no forame jugular. Isso é um dado importante, que é onde ele sai. Tá? Algumas vezes a gente tem problema nessa região do forame jugular e o paciente pode manifestar com alterações do glossofaríngeo, ok? Normalmente a queixa que esses pacientes apresentam são alterações de gustação, a ageusia, que é uma abolição da gustação, ele perde o gosto, a hipogeusia, que é a diminuição, a parageusia, uma perversão, ou uma das queixas mais frequentes, tá, é a disfagia, que é a dificuldade de engolir. Tá? Alguns pacientes também a gente pode manifestar com dor, tá, que é uma neuralgia do glossofaríngeo, que é uma dor empontada, lacinante, tá, pegando a região da faringe, tá certo? Isso pode ser por uma disfunção desse nervo. Tá, que chama neuralgia do glossofaríngeo, igual a gente tem a neuralgia do trigêmeo, que a gente falou anteriormente, que também é uma causa, só que é na face. Aqui é uma dor empontada mais na faringe, na região posterior lá da cavidade oral. Como examinar? A gente lembra que a gente examinou o texto anteriormente, tá? No exame. Agora aqui a gente vai ter a mesma coisa. A gente vai utilizar 4 sabores: doce, salgado, azedo e ácido. Terço posterior a gente vai pedir para exteriorizar com luva, pego uma gases, exteriorizo a língua, tá? Eu vou colocar um sabor de cada vez, secar com gases entre um e o outro, tá? Coloco e peço ao paciente para tentar identificar, tá? O que tá, o que a gente colocou, qual o sabor. O examinado deve levantar a mão e apontar num papel previamente escrito o gosto experimentado, tá certo? É uma das técnicas que pode ser utilizada. Mas na prática, o que a gente observa é a sensibilidade geral. A gente vai utilizar aqui o abaixador de língua, a gente pega o abaixador de língua e encosta lá no terço posterior. Lembrando que o V lingual é quem divide. À frente, anteriormente ao V lingual, a gente tem os 2 terços anteriores da língua. Atrás do V lingual, a gente tem um terço posterior. Então a gente pega e encosta, tá? E observa se o paciente está sentindo ou não, ok? O nervo vago, que a gente testa em conjunto, tá? Ele também tem ele tem uma função mista, ele tem uma parte motora, uma parte sensitiva. Tá? A parte motora é responsável pela inervação do palato mole, da faringe, da laringe. Então aqui são reflexos importantes que a gente vai testar, reflexo de vômito, tosse, tá? As fibras autonômicas importantes, a via parasimpática, dada pelo nervo vago. Tá? E a parte sensitiva, sensibilidade da epiglote, da laringe, da faringe, conduto auditivo externo e área cutânea retroauricular. Ele tem uma origem aparente lá no sulco lateral posterior do bulbo, tá? E também sai pelo forame jugular, assim como o nono, ok? Como que a gente vai examinar, gente? Aí a gente vai utilizar o abaixador de língua. Vou pedir o paciente para abrir a boca, tá? Com o abaixador de língua eu vou abaixar e vou pedir o paciente para falar várias vezes, tá? E a gente, nesse movimento de falar para, vai e volta, a gente vai observar a elevação do palato e da úvula, tá? Para observar se tem algum desvio de palato, tá? Algum desvio da úvula para a direita ou para a esquerda, que pode significar uma paralisia do nervo do décimo nervo craniano. Então a gente vai observar, tá? A elevação do palato e da úvula. E baixei ok, tá elevando de maneira simétrica ou não, tem algum sinal de paresia de palato, tá? E aí com o próprio abaixador de língua a gente vai tentar estimular o reflexo de vômito, tá? Nesse momento é bom você sair da linha de frente do paciente, tá? E vou encostar lá na região posterior da faringe, nos pilares ali, coloco e tiro rapidamente e observo se ele tem, se o reflexo de vômito está presente ou não, tá? Esse reflexo de vômito ele pode estar abolido, ele pode estar exacerbado em algumas situações, então é importante a gente testar, ok? Então a gente testa observando, fazendo a inspeção
estática e dinâmica do palato. Peço ao paciente para abrir, observo se tem já algum desvio, alguma queda. Tá? E peço ao paciente para falar várias vezes. Eu observo se tem algum desvio do palato para a direita, do palato da úvula para a direita ou para a esquerda. Logo depois pego e tento estimular o reflexo de vômito. Ok? Outro nervo, gente, é o 11º nervo craniano, que é o nervo acessório, tá? Ele tem uma porção, esse nervo ele tem uma porção tanto intracraniana, tá? Como uma porção espinhal. Para questões de prática, a gente só consegue examinar a porção espinhal através do teste de força de alguns músculos, tá? Principalmente do músculo do trapézio e do esternocleidomastoide, tá? Então a gente vai testar a parte espinhal do nervo acessório, que é o 11º. Esse nervo ele nasce, tá, uma origem aparente no sulco lateral, posterior do bulbo, a raiz craniana e uma porção medular, que é a raiz espinhal. E sai também lá naquele forame, no forame jugular, ok? Como que a gente vai examinar? A gente vai testar a força. Como ele inerva o esternocleidomastoide e o trapézio, são nervos que dá pra gente examinar, então a gente vai testar a força desses músculos. Tá? Como que eu vou testar o esternocleidomastoide? O esternocleidomastoide é responsável por movimentos de lateralização, tá, do pescoço, movimento de flexão e extensão, ok? Então, como que a gente vai testar? A gente vai pedir o paciente para virar para um lado e com minha mão vou pedir ele para fazer força contra a minha mão. Vou tentar empurrar contralateral, ele fazendo força para lá e eu fazendo força para cá. De um lado, testei. Quando eu faço isso, eu estou testando um contralateral, esse lado. Depois, para o outro lado, que eu estou testando outro esternocleidomastoide. Do mesmo jeito, vira a cabeça, tento empurrar e peço ao paciente para fazer força contra a minha mão, ok? Então, testei os movimentos laterais e para frente. Peço ao paciente para empurrar a minha mão para frente. Nesse momento, eu tento empurrar a mão para trás, tá certo? Então, a gente testa o esternocleidomastoide, solicita o paciente que gire a cabeça contra uma resistência fornecida pela mão do examinador, que é colocado sobre a mandíbula, ok? Como nessa foto aqui. Para um lado, para o outro, para frente, ok? E o trapézio, gente, a gente vai posicionar, posso posicionar posteriormente ou anteriormente ao paciente sentado, tá? A gente vai posicionar as mãos, tá? No ombro do paciente e vou pedir o paciente para levantar e eu vou fazer força contrária, como esse colega que está fazendo. Tá? Pede o paciente para levar os ombros e nesse momento que eu estou testando o trapézio, eu vou tentar empurrar para baixo. E observe se tem alguma simetria, alguma fraqueza dessa musculatura, ok? A gente também pode avaliar isso, gente, com o paciente em pé. O ideal é tirar a blusa, se despir. A gente vai observar se tem alguma queda na escápula, tá? Isso pode traduzir uma paralisia do nervo acessório, tá? O paciente pode ter uma escápula que a gente chama de escápula alada, tá? Como que eu observo isso? A gente observa um ombro mais caído que o outro. Um ombro normal está mais elevado, o outro que está paralisado está mais para baixo. Tá? Algumas vezes fica difícil ver, você pode, uma das mãos, você observar a posição das mãos, tá? Peço ao paciente para estender, esticar os braços, tá? Ficar na posição com os braços esticados para baixo e observe se um braço está um pouco mais abaixo do que o outro. Aquele braço que está um pouco mais abaixo pode significar, tá, uma paralisia do trapézio ipsilateral por uma disfunção, tá, do nervo craniano, do nervo acessório, ok? E o outro nervo que a gente vai testar, gente, é o 12º, que é o hipoglosso. O hipoglosso, gente, ele tem uma função, a gente já viu, exclusivamente motora, ele só tem a função de inervar a musculatura da língua, tá? Movimentar a língua. Ele tem uma origem aparente lá no sulco lateral anterior do bulbo e ele sai no crânio através do canal do hipoglosso para chegar na cavidade oral, ok? Como que a gente vai examinar? Primeira coisa, tá, a gente vai examinar, pedir o paciente para abrir a boca e vou fazer a inspeção da língua na posição neutra, tá? Então peço o paciente para abrir a boca, tá? Peço o paciente para abrir a boca, mas com a língua lá dentro ainda. Faço a inspeção, nesse momento vou observar se tem algum desvio de língua para o lado direito ou para o lado esquerdo, se tem alguma atrofia, tá, da língua. Lembra que a gente tem dois nervos hipoglosso, que vai para o lado esquerdo, que vai para o lado direito. Então observe, quando a gente tem alguma paralisia de algum nervo hipoglosso, a metade da língua pode atrofiar. Então a gente observa se tem atrofia da língua, tá? E se tem fasciculações. O que é isso? O paciente com a língua parada dentro da cavidade oral, ela começa a dar contrações involuntárias. Isso são fasciculações que pode traduzir alguma doença, como a doença neuromotor ou alguma outra doença que afeta o nervo hipoglosso, ok? Então, o paciente abriu a boca, fiz essa inspeção estática, tá? Observei tudo isso. Depois eu vou fazer uma inspeção dinâmica.
Como que é a inspeção dinâmica? Eu pedi o paciente para exteriorizar a língua, colocar a língua para fora. Tá? Nesse momento, eu vou observar que se quando ele coloca, se tem algum desvio da língua. Se a língua desvia para o lado direito ou para o lado esquerdo. Lembrando, gente, que isso é importante para vocês interpretarem o exame. Tá? Quando o paciente coloca a língua para fora aqui, por exemplo, seguir a seta aqui, e a gente observa um desvio para o lado direito, tá? O lado que está parado, qual seria o nervo hipoglosso? Se ele desvia para o lado direito, o lado que está parado é o lado direito. Por quê? Porque essa musculatura ela contrai assim, então ela desvia. Se essa aqui está parada e essa aqui está funcionando, então essa aqui vai empurrar a língua para lá. Então, esse desvio é ipsilateral lesão. Então, se eu tenho uma lesão, tá, do hipoglosso do lado direito, a língua, quando eu peço para exteriorizar, vai desviar para o lado direito. Tá? Então, peço o paciente para exteriorizar, observe se tem algum desvio. Tá? Peço ele para movimentar a língua para um lado, movimentar para o outro, movimentar para cima, tá? Movimentar para baixo. Ok? Nesse momento eu vou observar se tem alguma paresia, tá? Alguma dificuldade de movimentar a língua para cima, para baixo, para os lados, tá certo? E peço ao paciente para colocar a língua novamente dentro da cavidade oral, tá? Com luva, tá? Eu vou pedir ao paciente eu posso palpar a língua, tá? Nesse momento aqui, posso palpar para avaliar a trofismo, a tonicidade da língua, tá? E posso pedir ao paciente para empurrar desse jeito, ele coloca a ponta da língua na ponta do meu dedo por dentro, ok? Eu tento empurrar e peço ele para fazer força contrária ao meu dedo de um lado e do outro. Ok? De um lado, do outro e testo a força dessa língua. Ok? Observe se tem alguma paresia, alguma paralisia. Certinho? Nesse caso aqui, o que a gente observa, gente? Olha só, a gente observa que essa metade dessa língua está atrofiada, tem uma atrofia da hemilíngua direita, tá? E a gente tem um desvio da língua para o lado, quando a gente pede para exteriorizar, observa que a ponta da língua desvia para o lado direito. Tá? Isso é paralisia de qual nervo? A paralisia do nervo hipoglosso, mas de qual nervo hipoglosso? Lado direito ou lado esquerdo? Paralisia do lado direito. Tá? A gente tem um desvio para o lado que está... quando ele exterioriza, viu, gente? Quando ele exterioriza, ele desvia para o lado afetado. Quando o paciente coloca a língua no interior da cavidade oral, quando ele deixa dentro da cavidade oral, essa língua ela tende a desviar um pouco para o lado são. Tá? Então, se ele colocar dentro da língua aqui, dentro da cavidade oral, e só essa musculatura estiver funcionando, ela tende a puxar para o lado dela. Ok? Quando exterioriza, ela empurra para lá. Então, ela empurra para o lado que está afetado. Ok? Isso são maneiras de você saber interpretar esse exame para qual nervo hipoglosso, se é direito, se é esquerdo, tá certo? Ok? É isso que eu gostaria de passar para vocês de uma forma bem simples, bem rápida do exame dos nervos cranianos, tá? Bem básico para vocês clínicos. Tentem estudar, tentem fazer a prática, tá? A gente vai abrir um fórum depois para tirar algumas dúvidas, fazer algumas discussões, tá? Mas assim, na verdade as dúvidas serão mesmo abordadas na prática, tá? Quando a gente voltar, depois de passar esse período conturbado, que a gente retornar lá ao ambulatório, e quando a gente retornar ao laboratório de habilidades, a gente vai fazer toda a prática e vai ficar bem mais fácil lidar com o exame dos nervos cranianos. Mas para a gente fazer a prática, a gente precisa de uma base teórica, não tem como chegar lá sem conhecer a teoria. Tá? Então, estudem, revisem depois todos os nervos cranianos, a gente vai testar um por um. Anotem, façam esqueminha, façam desenho. A gente viu lá no exame do segundo nervo mesmo, a gente tem vários esquemas que a gente tem que abordar. Tá? Então, façam isso. Tá? E quando voltar para a prática, tá? Já levem todas essas dúvidas, porque aí vai ficar bem mais didático, vai ficar bem mais fácil a didática da prática. Ok? Tudo de bom, uma boa semana. Na semana seguinte a gente vai voltar, vamos trabalhar equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, exame de força, certinho? E depois a gente vai fazer outra aula com a parte de reflexos, tá? Testar reflexo, testar sensibilidade. Ok? Tchau, tchau, tudo de bom.